Eu tava aqui de boa jogando no Assassin's Creed Valhalla, aí resolvi dar uma olhada pra ver se saiu novos capítulos, e quando eu vi, pensei, não, isso aqui tá insano demais. Fechei o jogo e vim direto gravar. Tinha que postar isso quanto antes. Então, rapaziada, eu vou dividir a parte 12 em 2 capítulos, por isso que ela vai ser menor do que o normal. Por que isso? Porque eu ainda não terminei de gravar. E no próximo vídeo eu trago um compilado com tudo junto, incluindo a continuação desse vídeo. Então já deixa o comentário. Quanto mais comentário, mais me animo em continuar trazendo essa história. E agora, sem mais conversa, bora pro vídeo, garoto! Tudo começou quando o nosso prota salvou o Skash e levou Ademar com ele. Bress ficou tomado pela fúria, mas controlando a raiva, começou a bolar um novo plano. Depois da morte do gigante Harand, uma das posições dos 5 grandes generais ficou vaga, e todos os gigantes queriam tomar o lugar. Foi aí que Bress fez uma proposta. Ajudaria quem encontrasse 2 fragmentos da alma de Gun, e em troca, o escolhido ganharia o posto deixado por Harand. O gigante que aceitou o acordo foi Balzac. Agora, ele observava calmamente os guerreiros à sua frente, enquanto Tai comentava que aquele cara era forte, mas ainda assim não chegava ao nível de Harand. Enquanto isso, um grupo de guerreiros fugia carregando a Valkyria. Um deles comentou que estava com um mau pressentimento. Se aquele inimigo conseguiu derrotar a Valkyria, como eles poderiam vencê-lo? De repente, algumas bestas surgiram no caminho. Eram Formórias, que estavam escondidos no bosque. 3 deles avançaram imediatamente para atacar. Agora, no centro da floresta, Balzac declarou que se entregasse um fragmento e a Valkyria, ele lhe concederia uma morte sem dor. Os guerreiros não hesitaram e partiram para cima, gritando que em Valhalla não existia covardes assim. A primeira a atacar foi Ciri, mas Balzac bloqueou o ataque com facilidade. Aproveitando a abertura, nosso prota surgiu em alta velocidade por trás dele, mas mesmo assim, Balzac percebe sua presença e desvia do ataque sem esforço. Isso deixa o nosso garoto surpreso. Apesar do tamanho imenso, ele era extremamente rápido. Logo, os guerreiros atacaram de 3 direções diferentes, mas Balzac apenas usou sua serpente, lá ele, afastando todos e dando um salto para manter a distância. Os guerreiros se prepararam novamente, mas ele foi mais rápido e ativou uma habilidade de paralisia. Por sorte, o prota reagiu a tempo e gritou para que todos cobrissem os olhos. Assim, quando a energia tomou conta da área, ninguém acabou sendo afetado. Ao perceber que eles já tinham conhecido seu poder, Balzac apenas murmurou que aquilo não funcionaria mais. Nesse momento, Ciri deu um passo à frente e disse que iria distraí-lo. Era a chance perfeita para que todos atacassem. Ela então revelou que também tinha despertado uma nova saga, a flor bela e nobre, que floresce na batalha. Num instante, sua aparência mudou completamente, deixando todos os guerreiros sem palavra. Até o próprio gigante ficou paralisado por alguns segundos. Aproveitando a brecha, Ciri gritou para que os outros atacassem. 3 guerreiros avançaram sem perder tempo, cada um ativando suas sagas. O primeiro cortou a cabeça da serpente, o segundo atingiu o abdômen com um golpe preciso, e o terceiro, Braque, lançou um poderoso raio direto no peito de Balzac. O impacto da combinação foi devastador, lançando o gigante para longe e levantando uma nuvem de poeira. Logo depois, o prota surgiu no ar, concentrando energia e despencando com um golpe relâmpago. O impacto criou uma cratera enorme no chão, mas para surpresa de todos, o ataque só arrancou a ponta da orelha de Balzac. Em seguida, a serpente surgiu atrás dele, e o prota precisou se mover rápido para desviar. Enquanto isso, os outros guerreiros observavam, chocados. As feridas que Balzac havia sofrido estavam desaparecendo. Eles nem entendiam como aquilo era possível. Talvez faltava força divina? Sem recuar, Braque ativou sua saga, mas o inimigo foi muito mais rápido. Com um único golpe, ele derrubou um dos guerreiros e, num piscar de olhos, surgiu atrás do outro, esmagando-o contra o chão. Braque tentou aproveitar a brecha e lançou seu ataque, mas o oponente bloqueou o raio com o próprio braço e, logo depois, revidou com um soco no estômago que o fez se contorcer de dor. Mesmo assim, sabendo que Braque tinha uma resistência absurda, ele continuou batendo sem parar, golpe após golpe. Nosso prota, vendo a chance, avançou com uma estacada certeira, mas o inimigo desviou, como se não fosse nada. Percebendo o perigo, o prota recuou alguns passos, mantendo o olhar firme no inimigo, declarou que não vai deixar aquele monstro escapar. Após dizer essas palavras, o clima ainda estava tenso, pois para onde que quer olhasse, via todos seus companheiros completamente derrotados. Até mesmo Braque estava inconsciente. Mesmo assim, nosso prota não recuou. Respirou fundo, firmou os pés no solo e voltou a assumir a posição de combate. Balzac também estava em silêncio. No instante seguinte, avançou como uma fera, lançando uma sequência brutal de golpes. O prota começou a desviar, recuando e avançando ao mesmo tempo, até conseguir se aproximar, e em pouco instante, ele já estava bem à frente do inimigo, pronto para atacar. Ele partiu para um golpe final, mas usando
Usando sua serpente, Balzac bloqueou completamente o ataque e logo se preparava para contra-atacar. A serpente partiu para cima, mas antes que isso acontecesse, algo a atingiu. Era Ciri, posicionada logo atrás do Prota, com a arma ainda apontada para a serpente. Ele agradeceu rapidamente, mas Ciri foi direta. Aquele inimigo era rápido demais para enfrentarem separados. O único jeito seria atacar juntos. Tai concordou, sem dizer mais nada. Começou a correr até ela, totalmente despreocupado. Balzac observava os dois, confuso, mas passou rápido. Ciri ativou a saga da Bruxa Lobo. Seu corpo começou a se transformar. O Prota saltou sobre suas costas, e naquele instante, os dois passaram a combinar suas sagas. A aura dos dois se misturou, criando uma pressão absurda. Tai percebeu o problema. Ele não podia usar o Gaia Ball de novo. Desde a luta contra o Kraken, a arma ainda não tinha recuperado toda a energia. Não havia escolha. A única opção era canalizar toda a energia divina direto na espada. Mas ele não era o único analisando a situação. O gigante percebeu que aquela aura não era comum. Eles eram perigosos. Sem subestimar, ele começou a liberar uma quantidade absurda de energia. O chão tremeu, o ar ficou pesado, mas eles não se abalaram. Impulsionada pela saga do guerreiro, Ciri se moveu. A velocidade foi tão absurda que o gigante ficou completamente surpreso. Em um instante, os dois surgiram logo atrás dele. O Prota puxou a espada. Começou a transbordar de energia divina. O alvo já estava definido, mas o gigante não era lento. Ele percebeu a presença deles no mesmo segundo. E antes que o ataque fosse concluído, a serpente avançou como um raio e conseguiu segurar o ataque com força. Porém, o ataque era mais forte do que ele imaginava. A pressão foi tanta que começou a cortar a serpente ao meio. Ao ver isso, o gigante cruzou os braços, tentando resistir. Mesmo assim, Tai continuou forçando. Ele desferiu um golpe pesado e conseguiu arrancar as mãos do inimigo. E não parou por aí. O golpe ainda deixou um grande corte no pescoço do gigante, mas aquilo estava longe de ser uma boa notícia. Logo em seguida, Tai estava completamente esgotado. Sem forças, começou a reclamar por não ter conseguido acabar com o inimigo. Shu avisou para tomar cuidado. Bem atrás dele, o gigante havia reaparecido pronto para atacar. Ciri tentou contra-atacar, mas no mesmo instante foi lançada para trás. Totalmente indefeso, o Prota acabou recebendo um golpe brutal, sendo arremessado contra o chão. Assim, todos os guerreiros de Valhalla acabaram derrotados. O gigante observava e admite que Tai era muito perigoso, mais do que havia imaginado. E, para evitar qualquer problema no futuro, decide que vai acabar com a vida dele ali mesmo. Nesse instante, a aura de Balzac começou a mudar. Pela primeira vez, ele começou a se transformar. Sua cabeça assumiu uma forma de uma enorme serpente. Enquanto isso, Shu insistia para que o Prota levantasse, mas por mais que tentasse, ele não conseguia. Ele havia gastado energia demais. Seu corpo estava completamente exausto. Diante daquela situação, ele começou a se perguntar o que diabos deveria fazer. Será que mais uma vez vamos precisar de um milagre? Ou talvez algum deus aparecerá para salvá-lo? Mas, sem tempo para uma resposta, Balzac deu um salto gigantesco. Seu corpo já estava totalmente transformado. E não era só isso. Suas mãos, que haviam sido cortadas, se regeneraram por completo. Se antes já era difícil enfrentá-lo, agora a diferença de poder era ainda mais clara. Mesmo assim, com dificuldade, Tai se levanta. Dessa vez, ele decidiu que não esperaria por nenhum milagre. Ele mesmo iria criar um. No instante seguinte, houve uma explosão, e o impacto pôde ser visto até à distância. Os guerreiros que avançavam junto com a Valquíria pararam, confusos e se perguntando o que diabos estava acontecendo. Até mesmo os mortais sentiram o tremor, e todos pensaram a mesma coisa. Se estivessem ali, provavelmente já estariam mortos. Quando a poeira começa a baixar, dá pra ver Balzac agachado, com os braços presos no chão. Mas no instante seguinte, ele se levanta rapidamente. Era porque, logo atrás dele, estava o nosso Prota. Mesmo sem olhar, Balzac sentiu algo de estranho nele. Ao se virar, percebeu que o corpo do nosso garoto estava transbordando com uma quantidade enorme de energia. Shu observava, abriu um sorriso e comentou que aquele sujeito era realmente impressionante. Então começou a se perguntar se ele realmente tinha aprendido a usar os Gins. Afinal, Tai estava à beira da morte. Mesmo assim, agora a aura dele está extremamente calma. Uma energia desconhecida cobre todo o seu corpo. Enquanto observava, Shu comentou que desde a queda do mundo de Eril, aquela é a primeira vez que ele vê alguém criando uma nova saga. Mas logo fez outra pergunta. Poder assim não vem de graça. Qual foi o preço que ele aceitou a pagar? Ele explicou que Gins é uma espada de 2 gumos. Ele concede um poder absurdo, mas em troca de algo equivalente.
novamente. Então perguntou ao Prota qual foi o preço que ele escolheu pagar. E, mais importante, se aquilo realmente seria suficiente para derrotar o gigante diante dele. Sem perder a calma, o Prota respondeu que seu Gin elevava seu poder divino ao máximo, mas apenas por um curto período. E em troca, ele aceitou como restrição ficar sem poder usar energia divina por meio mês. Isso deixou o Shu completamente chocado. Ele disse que em toda a história ninguém havia criado um Gin desse tipo. E ainda impressionado, perguntou como ele conseguiu pensar em algo assim. Enquanto analisava o próprio corpo, Tai explicou que usou sua experiência como jogador para usar os Gins como um buff, mas mesmo assim ainda não se comparava com o poder de Ragna. Sentia que estava apenas um passo dele. Se elevasse todo seu poder divino, poderia finalmente chegar ao nível dos maiores guerreiros. E foi assim que ele despertou uma saga lendária. O nome dela? O Guerreiro Jindu. Seu corpo assumiu a forma do personagem com qual ele havia se tornado campeão mundial 3 vezes. Ao encarar aquele novo guerreiro, Balzac sentiu algo que não esperava: medo. Em silêncio, ele observou por um instante. Logo depois, o gigante também começou a se transformar, mas manteve a cautela, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Mesmo assim, em uma batalha não há espaço para hesitação. Balzac avançou, mas mesmo com o inimigo já muito próximo, o Prota fechou os olhos por um instante e se lembrou da deusa Hindu. Quando abriu os olhos novamente, o enorme punho do gigante já estava prestes a atingi-lo. Com um movimento rápido, ele cortou o braço do inimigo e surgiu atrás dele. O gigante não ficou para trás. Seu braço começou a se regenerar. Ao ver isso, Tai entendeu que precisava causar ainda mais dano, ou aquela regeneração nunca iria parar. E sua única opção que restava era usar sua outra arma lendária, a lança explosiva. Mas havia um grande problema. Por ser uma arma extremamente pesada, ele não conseguia se mover com a mesma velocidade. Agora, precisava encontrar uma pequena abertura. E foi nesse instante que um poderoso grito de guerra ecoou pelo campo de batalha. Era Braque. Ele estava canalizando toda a sua energia na arma e, sem esperar qualquer sinal, partiu pro ataque. O gigante até conseguiu desviar com facilidade, mas era exatamente isso que o nosso Prota precisava: uma abertura. Num piscar de olhos, ele já estava colado no inimigo, só que naquele momento cometeu um erro grave. Balzac ativou sua habilidade de paralisia. O corpo do nosso Prota travou completamente. Em seus pensamentos, ele xingava: como pude esquecer dessa habilidade? Agora estava totalmente nas mãos do inimigo, mas ainda havia alguém que não tinha desistido. É Ciri. Ela ativou sua nova saga, a Flor Bela e Nobre, que floresce em batalha. Uma aura de beleza envolveu seu corpo, forte o bastante para fazer o gigante desviar o olhar. E foi tudo que precisavam. A paralisia se desfez. Tai concentrou toda a energia que restava, agradeceu em voz baixa e avançou sem hesitar. A arma gigantesca atravessou o corpo do inimigo, mas não parou por aí. Ele ativou a habilidade de explosão. A lâmina, agora tomada por poder divino, começou a emanar uma energia por todo o campo de batalha. A explosão foi violenta e, finalmente, foi o suficiente para derrubar aquele guerreiro colossal. Tudo aconteceu no limite. No mesmo instante, sua habilidade começou a desaparecer. Tai solta um suspiro de alívio e diz: ao que tudo indica, nós vencemos. Mas logo em seguida, suas pernas falham e ele cai no chão. Todos correm até ele, perguntando se ele está bem. Alguns dias se passaram. O Prota acordou. A primeira coisa que viu foi Shu, que, preocupado, perguntou se finalmente ele tinha acordado bem. Então contou que durante todo aquele tempo, a princesa Helga tinha ido visitá-lo umas 4 vezes, mas ele estava dormindo. Ainda confuso, Tai perguntou o que estava acontecendo. Shu o tranquilizou, dizendo que eles não estavam mais em perigo. Segundo ele, aquela noite teria um grande banquete, já que o rei decidiu recompensar todos pelos feitos na batalha. Ao ouvir isso, o Prota perguntou se aquilo significava que a guerra realmente tinha acabado. Shu confirmou, mas logo acrescentou algo importante. O grupo que estava fugindo junto da Valkyria foi emboscado por um grande número de Fomórias. Isso significa que Brez estava por lá, mas sem seu aliado, ele provavelmente fugiu como um covarde. Mesmo assim, Shu deixou claro que isso não significava que era o fim, porque Brez com certeza continuaria fazendo esse tipo de ataque no futuro. Deixando tudo isso de lado um pouco, Shu começa a elogiar o Prota. Diz que o desempenho dele na última batalha foi impressionante, tão absurda que ele nem sabe direito como elogiar aquilo tudo. Ainda há muita coisa que ele gostaria de dizer, mas isso vai ficar para outra hora, porque agora todos estão esperando por ele no grande salão. No coração do castelo, os guerreiros já estavam em festa. O clima é de comemoração. Alguns comentam como Helga é bonita. Dizem até que ela parece uma princesa saída direto dos contos antigos. Mas havia outra pessoa que chamava muita atenção: Ciri. Vários diziam que desde que chegou naquela terra, ela tinha ficado ainda mais bela. Enquanto isso, no salão principal, Ingrid e Braque observavam algo com grande surpresa. No meio de uma grande árvore, estava cravada uma espada misteriosa.
poderosa. A Valquíria disse que conseguia sentir um enorme poder divino vindo dela. O rei se aproximou e comentou que Ingrid tinha bons olhos, pois aquela espada realmente possuía um poder especial. Além disso, explicou que a própria árvore também era única. Segundo as lendas, aquela espada não pode ser retirada à força. Somente quando a árvore reconhecer alguém digno, permitiria que essa pessoa empunhasse a lâmina. Não importa o quanto alguém tente puxar, se a árvore não aceitar, a espada simplesmente continuará ali. Ao ouvir isso, Brack solta um comentário direto. Diz que seria fácil simplesmente quebrar a árvore e pegar a espada à força. O rei cai na gargalhada e diz que ele pode tentar. Sem perder tempo, Brack ativa sua saga e a energia envolve seu martelo. Ele desfere um golpe poderoso contra a árvore. O impacto é brutal, mas inútil. Quando a poeira baixa, fica claro, a árvore não tem sequer uma rachadura.